João capítulo 6, do verso 1 ao 4. Amém? Abra sua Bíblia aí. João capítulo 6, do verso 1 ao 4. Podemos ficar sentados mesmos. João 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, viu que grande multidão vinha ter com ele. Viu o tamanho da multidão que vinha ter com ele. Então Jesus vai a Felipe e diz a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas só que Jesus dizia isso para experimentar os seus discípulos, porque ele bem sabia o que precisava ser feito. Jesus bem sabia o que ele iria fazer. Estava fazendo para Felipe uma pergunta retórica, já sabendo da resposta. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão? 200 denários, irmãos, um denário, irmãos, equivale a um dia de trabalho naquela época. Não sabemos qual seria o salário mínimo naquela época, mas hoje seria aproximadamente R$30. Vezes 200, eu acho que Felipe exagerou, mas é pão. É muito pão. Mas tinha muita gente. Vocês vão ver que eram 5.000 só de homens, sem contar as mulheres. Respondeu-lhes Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um menino, o único prevenido. 5.000 homens e apenas um menininho prevenido, né? Está aí um menino e ele tem 5 pães, ele tem um cesto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, só os homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, e não era a hora ainda, retirou-se Jesus novamente sozinho para o monte. Amém? Irmãos, esse tema para o mês de janeiro, e haverão outros para fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Situações inesperadas. Não há intenção de levar pessimismo à igreja. Muito pelo contrário. Ninguém conta, ninguém espera dias maus. A verdade é essa: ninguém espera dias maus. Se nós pudéssemos evitá-los, seria muito bom. Mas acontece com as melhores famílias os dias maus. E não é a intenção passar pessimismo para a igreja, mas ao conversarmos sobre situações que fogem do nosso controle,
psicologicamente nós vamos nos preparando, e espiritualmente vamos nos preparando para situações complicadas, para as intempéries da vida. Essa é a intenção desses estudos, ou desse estudo para o mês de janeiro, que nós estejamos psicologicamente e espiritualmente melhor preparados para enfrentar as situações difíceis, para enfrentar as chamadas situações inesperadas, quando elas vierem. Se elas vierem, melhor que não viessem, melhor que não venha. Quanto mais estivermos preparados para situações adversas, melhor. Um corredor de São Silvestre, irmãos, para que ele possa obter uma boa classificação, ele vai precisar treinar em condições tão ou até mais severas do que a própria prova. Então, conversando sobre assuntos, sobre situações inesperadas, nós estaremos nos preparando muito bem para quando essas situações chegarem, para quando o mal chegar. Mas quem que espera que o mal chegue? O mal só acontece na vida dos outros, né? Mas eles chegam, infelizmente eles chegam, e nós temos que ser realistas. Eu acredito que Deus inspirou esses temas ao coração do pastor Rubens, para que a igreja de Deus seja uma igreja realista, pronta, preparada, disciplinada para situações, qualquer situação. Estou me lembrando aqui, irmãos, que eu recebi um áudio assustador, mas já orei, já clamei ao Senhor, já entreguei nas mãos de Deus, de que o PCC está com raiva de nós, os crentes, porque nós votamos no homem. Mas nós não estamos confiando no homem, estamos confiando em Deus, estamos confiando em Jesus Cristo. E eles ameaçaram detonar não somente ônibus, mas igrejas evangélicas, se Deus queira que isso seja apenas um fake. Eu acredito que seja um fake, realmente, uma falsa notícia. Porque a maioria dos criminosos, por incrível que pareça, irmãos, são filhos de evangélicos. Por mais absurdos que possa parecer, eles são filhos de crentes. E respeitam, de alguma forma eles temem, apesar da vida que levam. O Senhor Jesus, irmãos, ele enfrentou uma situação inesperada no capítulo 6. Só que convém lembrar, inesperada para nós. Vocês perceberam na leitura que nós fizemos que a palavra de Deus confirma isso, dizendo, ele fez isto, ele perguntou isto para os experimentar. Então, não há inesperados para Deus. Nós temos isso a nosso favor. Não há inesperados para Jesus Cristo. Não há situações inesperadas para Jesus Cristo. Então podemos nos tranquilizar se confiarmos em Deus, se tivermos fé, se orarmos, que não há imprevistos para Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Qualquer imprevisto que acontecer na sua vida, na minha vida, estará sendo prevista, foi prevista pelo nosso Deus, e não vai nos pegar de surpresa em situação alguma, em momento algum. Eu estou me lembrando aqui, irmãos, de que eu vivi uma situação na empresa em que eu trabalhei. O ano eu não lembro, só lembro o mês, era mês de março. Um imprevisto muito grande. O mês inteiro, os clientes fugiram da loja. Eu gostava quando o Tino orava por mim, ele orava por mim e dizia, Carlão, você vai arrebentar a boca do balão. E arrebentava mesmo. Como eu ganhava dinheiro? Que saudade eu tenho. Mas amém. E aquele... Continua orando, tio. E aquele mês de março foi terrível, mesmo o Tino orando. Eu não arrebentei a boca do balão. Foi terrível, os funcionários desanimados. Alguns queriam pedir demissão e chegou o limite de pagamento, dava dó. Não dava nem para pagar a conta de luz. Né? Os clientes fugiram, não um dia, mas 30 dias. E irmãos, e todo mundo desesperado, e eu, Senhor, tem misericórdia, clamei ao Senhor. E fui ao banco buscar a merrequinha.
Gente, quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado, eu fiquei de queixo caído. Além desculpa a expressão, da merrequinha, do pouquinho de dinheiro que tinha lá, além daquele, ainda tinha mais R$1.000. Aí eu, que é isso? Eu não vou ficar com dinheiro que não me pertence, jamais. Procurei o gerente do banco, né? Aí o gerente do banco a gerente do banco chamou um técnico lá, ele desceu do segundo andar. Eu sei que eu fiquei meia hora, ele subia, descia, ia para lá, ia para cá, e olha, esse dinheiro é seu, esse dinheiro é seu. Eu, mas de onde veio? Ele falou, olha, se houve algum erro, não foi no Itaú, com certeza, não houve erro algum aqui. Se houve algum erro, foi na Caixa Econômica. Esse dinheiro veio da Caixa Econômica. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que dinheiro é esse? Aí eu comecei a me lembrar devagarzinho, eu fui me lembrando que quase um ano antes, gente, eu tentei retirar resíduos do fundo de garantia. Eu sabia que eu não tinha, porque eu já tinha tirado tudo. Tinha tirado o PIS, tinha tirado, enfim, sabia que eu não tinha. Mas vai que qualquer R$10, qualquer R$5 é dinheiro, né? Então fui lá e tentei retirar. E o meu CPF não bateu. Aí me orientaram, o gerente me orientou. Faz uma carta e manda para a Caixa, né? Eu fiz a carta, né? Coloquei o meu CPF, nome, endereço, todas as informações possíveis e imagináveis e mandei. Cerca de 8 meses depois, justamente naquele março fatídico, imprevisto, né? Que os clientes fugiram da loja, o Senhor fez cair na minha conta mais R$1.000. Então vejam, louvado seja Deus. Cerca de 8 meses atrás, ele já estava prevendo a dificuldade que eu iria passar. E já proveu. Legal, né? Ele prevê e provê. E ele já proveu a minha necessidade e não deixou faltar. Irmãos, ele nunca deixou faltar. Então vamos descansar no Senhor, sabendo que para Deus não há situações inesperadas, mas para nós há. Para nós há. E gente, a gente tem que orar pelas situações para que elas não aconteçam. E Jesus enfrentou essa situação inesperada e mandou chamar o menino e multiplicou os pães. É interessante lembrar, irmãos, que antes do milagre, prestem atenção, é o Espírito que está falando à igreja, o Espírito Santo de Deus. Antes do milagre, Jesus pegou o pão, Jesus pegou o peixe e deu graças. E só depois aconteceu o milagre. Então, amados, corações agradecidos, né? Agradece que cresce. Corações agradecidos. Seja grato a Deus pelo que Ele tem dado, e você vai ver como vai multiplicar. Jesus deu esse exemplo aqui, nós lemos. Ele pegou o pão, ele pegou os 2 peixinhos, o cestinho do menino prevenido. Imagina a oração que Jesus fez. Graças te dou, Pai, por este pão, por este peixe. E multiplicou. Seja grato a Deus. Vai sentar na mesa, vai tomar o café da manhã. Vamos ter o hábito de agradecer ao nosso Deus. E nós vamos ficar estupefatos do quanto Deus vai multiplicar para a glória do seu nome. Amém. É claro que nenhum de nós espera situações difíceis. Até oramos para que elas não aconteçam. Pai nosso que estás nos céus. Lembram-se? O finalzinho. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Nós oramos para que as situações inesperadas não aconteçam. E elas tendem a não acontecer, porque nós oramos, livra-nos do mal. Houve um personagem na palavra de Deus, irmãos, que ele fez 4 pedidos ao Senhor. 4. E Deus atendeu os 4. E o último foi: livra-me do mal. Livra-me das situações inesperadas, de tal maneira, de tal forma que eu não me sinta aflito. Quem foi que fez esta oração? Vocês lembram? Foi Jabes.
grande Jabes. E Deus atendeu a sua oração. Então, podemos e devemos rejeitar situações inesperadas, rejeitar as intempéries, rejeitar os imprevistos, mas eles vão acontecer. Sim, devemos ter fé, clamar a Deus, confiar no Senhor, que Ele provê, que Ele prevê e provê. Devemos sim confiar e descansar no Senhor. Mas os imprevistos vão acontecer. Mas, irmãos, existem coisas que podemos fazer, recursos que Deus nos deu, que vão permitir que essas situações inesperadas, que essas intempéries da vida, pelo menos sejam diminuídas. Eu tenho uma forte convicção, irmãos, de que um excelente remédio para situações adversas, para situações inesperadas, para as intempéries da vida, é a prevenção. Prevenção. Né? Nós lemos aqui na palavra de Deus, tinha um menininho prevenido lá. Prevenção é a melhor arma contra as dificuldades, contra as situações inesperadas. Mas, meu Deus, como é que eu vou me prevenir de uma situação que eu não sei sequer se vai acontecer? Como é que eu vou me prevenir? Eu separei aqui 2 exemplos de prevenção, irmãos, que eu gostei, que eu achei interessante. Vai viajar? Você vai viajar? Faz revisão no carro. Vai te evitar uma porção de dores de cabeça. Ah, mas revisão não, revisão é muito cara. Infelizmente o Rubens não está aqui, senão ele daria valores de revisões. Como ele é mecânico, ele saberia exatamente o absurdo que custa uma revisão. Cara, caríssima. Mas, irmãos, sinceramente, eu acho mais caro remediar do que pagar por uma revisão. Sai muito mais caro remediar. Imagina você sair com a sua família para viajar e o carro quebra. Nos dias em que nós estamos, de noite ou de dia, qualquer horário é perigoso. Um assalto no meio da estrada. Aí sim, aí vai ficar caro. Aí não tem revisão que pague um assalto. Levar celular, quem sabe molestar pessoas da família. Deus me livre. Prefiro ter fé, orar a Deus, clamar ao Senhor para que Ele ponha dinheiro no meu bolso e eu possa pagar por uma revisão. Eu estou lembrando aqui do pastor William de Várzea Paulista. Ele estava se dirigindo ao sítio da igreja para uma reunião de ministério. E ele me contou, eu só não consegui memorizar bem aonde foi. Ele errou o caminho. Parece que ao invés de seguir a Castelo Branco, ele entrou ali no trecho para Sorocaba, que bifurca, sabe? Sorocaba para a esquerda e Itu para a direita. Eu acho que foi por ali que ele errou o caminho. Aí ele parou para tentar entender o que ele havia feito de errado, para dar uma ré, para voltar para a estrada de novo. É perigoso, mas ele parou. Gente, foi questão de segundos. Começou a aparecer rapazes, pelo menos uns 4, de lado, pela frente, e com armas na mão. Aí não teve dúvida, ele acelerou e passou, e foi por cima. Graças a Deus não atropelou nenhum. Mas poderia ter levado um tiro. Provavelmente eram armas de brinquedo, mas e se não fossem? E se um deles resolvesse atirar e matasse um deles? Uma simples paradinha. Errou o caminho. Se o carro tivesse quebrado então, aí é que ele não ia conseguir escapar mesmo. Então, irmãos, ainda o melhor remédio para situações adversas é a prevenção. Quem tem mais de 40 anos, estou olhando aqui para a tia Detinha, que é médica. Quem tem mais de 40 anos como eu tenho 41. Brincadeira, gente, estou com 65. Com aparência de 64, né? Diz o Rubens. Assim diz o pastor Rubens. Está conservado aí com aparência de 64. Quem tem mais de 40, irmãos, precisa fazer prevenção. Precisa fazer check-up. Uma vez por ano, de 6 em 6 meses. Para evitar situações inesperadas. Os homens precisam ser corajosos para evitar,
consultar um urologista periodicamente. Muito corajosa. Ah, mas eu não gosto de médico. Eu amo médico. De coração, viu, Detinha? Eu amo os médicos. Glória a Deus por isso. Eu detesto são as doenças. Ah, eu não gosto de doenças. Sabe, prevenir é muito, mas muito melhor do que remediar. Então, fica aí a dica, irmãos. Deus colocou recursos que estão às nossas mãos para que possamos evitar ou pelo menos diminuir situações constrangedoras, situações inesperadas, as intempéries da vida. Por enquanto estamos falando só sobre prevenção, mas e quando o mal chega? E quando a situação ruim aparece? E quando as situações inesperadas me pegam de supetão, o que fazer? Claro, já citamos aqui, orar com fé. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele prevê, de que Ele provê todas as saídas para nós, e descansar no Senhor. Mas Jesus dá algumas dicas que estão ao nosso alcance, para que possamos fazer, já não mais como prevenção, mas como remédio, para remediar as situações inesperadas, as situações complicadas, as situações difíceis. Os irmãos estão percebendo que eu estou bebendo bastante água. Eu tive uma dor de cabeça muito forte ontem, tomei remédio, e ainda estou, talvez com o efeito do remédio, estou com a boca bastante seca. Efeito do remédio. Mas a gente vai levando. No livro, olha, tudo no livro de João, né? No livro de João, no capítulo 16, no verso 33, o que é que Jesus diz lá? Tem ninguém para operar ali, mas amém. Eu anotei aqui, eu leio. Temos uma orientação de Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. João 16, 33. Estou ouvindo, glória a Deus por isso, algumas páginas sendo viradas, aí está muito bom. Vou abrir um parênteses aqui. Eu me lembrei do personagem, agora esqueci o nome dele, infelizmente, mas ele é um pastor muito famoso, e ele é convidado para pregar em diversas igrejas, e vai pregar sempre em diversas igrejas. Ele disse: você percebe a intimidade da igreja com a palavra de Deus através do manuseio da Bíblia. Então quando ele chega em uma igreja para trazer a palavra, os irmãos com toda a reverência abrem a Bíblia, aí ele manda o povo sentar, o povo fecha a Bíblia, encosta do lado lá. Então ele sabe que essa igreja não tem intimidade com a palavra, mas é delicioso ouvir o chiar da palavra de Deus, os irmãos acompanhando. Isso é ter intimidade com a palavra de Deus. Graças a Deus a nossa igreja tem intimidade. Hernandes Dias Lopes, lembrei do nome dele. Se ele viesse à nossa igreja, ele ia ficar muito contente, pelo barulhinho das Bíblias acompanhando a palavra de Deus. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo, irmãos, isso é psicologia pura, psicologia pura. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso também é psicologia pura. O que Jesus usou aqui, tem de bom ânimo, é pura psicologia, irmãos. Nós temos um aparelho psíquico, que é a nossa mente, que está dentro de nós. Recursos fabulosos que Deus colocou nesse aparelho psíquico, para que eu e você possamos resistir às intempéries da vida, às más notícias, às coisas ruins, às situações inesperadas. Tem de bom ânimo, seja animado. Tudo isso está dentro de nós: ânimo, motivação, vontade, determinação. Tudo isso são recursos humanos, e Jesus diz: usa um recurso que tem dentro de você para resistir ao dia mau, quando ele chegar, se ele chegar. Tem de bom ânimo. É o que o Espírito Santo está dizendo e alertando a igreja
Tende bom ânimo. Irmãos, a nossa mente é um aparelho poderosíssimo. Se na hora do mal, quando o mal acontecer, se na hora da situação inesperada eu fornecer combustível para a superação deste mal, for animado, me animar, confiar em Deus, buscar forças espirituais para superar, para fazer uma superação dessas situações difíceis, vai ser uma bênção. Porque meu aparelho psíquico vai fazer parceria com o Espírito Santo de Deus, com o nosso Deus. Imagina o quanto eu não vou crescer com isto. Todavia, eu posso dizer para a minha mente, é o fim. Todavia, eu posso dizer para o meu aparelho psíquico, porque eu comando, eu estou no comando, infelizmente, né? Entre aspas, eu estou no comando. Eu posso dizer para o meu aparelho psíquico, posso dizer para mim mesmo, acabou. De hoje em diante, essas coisas só acontecem comigo. Conheci um rapaz que era assim. Parecia aquele personagem que o pastor Rubens cita aqui, o Hart. Ó vida, ó dor, ó azar. Sabe? Nós temos o poder, irmãos, de dar essas ordens à nossa mente, ao nosso aparelho psíquico. E saiba, Deus criou um ser humano tão perfeito, que o meu aparelho psíquico vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para provar que eu estou certo. Ele vai fazer parceria comigo para provar que eu estou certo, e nunca que eu estou errado, que eu estou certo. Se eu disser eu fracassei, vai dar tudo errado, ó vida, ó dor, ó azar, essas coisas só acontecem comigo, ele vai trabalhar para mostrar, você está certo, Carlão, você é um azarado mesmo. Mas se eu recobrar ânimo, se eu me animar, se eu confiar em Deus, o meu aparelho psíquico vai mostrar que eu estou certo também. E vai criar caminhos, vai criar metas e meios para transformar em verdade aquilo, as minhas crenças, aquilo que eu acredito. Acredita no que é bom. Seja otimista. Faça essa parceria com o Espírito Santo de Deus. A sua mente e Deus. E vai ser provado que você está coberto de razão, que você sim tem que ter confiança, tem que erguer a cabeça e seguir em frente e confiar em Deus, e tudo vai ficar bem. Pense o contrário, e o contrário vai acontecer. Assim como acreditamos na nossa alma, assim é, infelizmente. Deus nos criou dessa forma. Claro que não podemos, vou repetir para ficar bem claro, não podemos depender só de recursos humanos, temos que depender da fé, temos que depender da confiança em Deus. E é claro que quem não tem domínio próprio jamais vai conseguir dominar a sua própria mente para pensar o que é bom, para ter ânimo, para buscar ânimo, para confiar, enfim, vai ser bem mais difícil. Meus irmãos, tem um exemplo aqui muito interessante de Davi. Se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Vocês devem conhecer a história de Ziclag. Esse nome é estranho para você? Acho que não, né? O pastor Rubens já pregou aqui sobre Ziclag. Davi enfrentou uma situação para lá de inesperada. Ele vivia fugido de Saul. E por bênção de Deus, os filisteus, vendo a situação complicada de Davi, foi misericórdia de Deus, não foi bondade dos filisteus não, que eram inimigos de Israel. Os filisteus ofereceram a cidade de Ziclag para que Davi se refugiasse. E Davi ficou lá. E tinha valentes e ali junto com eles, e famílias, enfim, era uma cidade. Aí eu não sei, é um julgamento meu, pode ser que eu esteja enganado. Eu acredito que por gratidão, o que Davi fez? Resolveu se alistar no exército dos filisteus. Resolveu lutar ao lado dos estrangeiros. Pegou todos os seus homens e foi lá se alistar no exército dos filisteus, conversar com o rei dos filisteus para lutar no exército deles. E adivinha o que aconteceu?
Sabe que eles não aceitaram. Eles conheciam Davi. Eles deveriam lembrar-se da história de Golias. E ficaram com medo. Os filisteus ficaram com medo. De repente esse homem aí, esse Davi aí, está lutando conosco no meio da guerra e resolve virar a casaca. O que vai ser de nós? Não queremos. Avisa ele que... Aí o capitão foi lá, o general foi lá, Davi, não deu. Não dá para você se inscrever, se alistar no nosso exército. Não dá para você lutar junto com a gente. Estamos receosos. Aí Davi, meio frustradão, voltou para casa com seus homens, cidade de Ziclag. Mas quando ele chegou na cidade, quando ele ia chegando na cidade, os amalequitas haviam invadido o sul da cidade, levado cativas as esposas daqueles homens todos, filhos, gado, tudo. E o que sobrou eles tocaram fogo. Davi, quando chega, vê o sul da cidade totalmente destruída, onde ele habitava com suas esposas, com seus filhos. E pior ainda, queriam matar Davi, queriam linchar Davi, porque punham a culpa nele. E realmente eu acredito também que a culpa foi dele. Como é que um líder desguarnece a cidade, pega todos os homens valentes e vai lutar em uma guerra de estrangeiro e deixa a cidade às moscas? Não queriam linchar os remanescentes. O norte da cidade não fora destruído. Os remanescentes que ficaram no sul da cidade, todos estavam com ódio de Davi e queriam linchar Davi. Davi tinha todos os motivos, todas as razões para pensar: é o fim. Para mim acabou. Saul me perseguindo em Jerusalém e Israel. Eu não posso voltar para o meu país, meu Deus. Que situação de doida é essa? Não posso voltar para o meu país. E agora acontece um negócio desse. Queimam a cidade que me deram, que presentearam para eu viver nela. E agora querem me linchar. O que eu faço da minha vida? Acabou para mim. Davi tinha tudo para mergulhar na depressão profunda. Mas aí a palavra de Deus diz, ainda no capítulo 30, Davi recobrou ânimo. Davi respirou fundo. E recobrando o ânimo, o que foi que Davi fez? Orou ao Senhor. A Elô detesta que eu fale de política, mas não dá para fugir da política, ela faz parte da nossa vida. Eu não gosto muito, mas faz parte. Eu estava observando e fiquei muito contente, muito feliz com o que eu vi e com o que vocês viram também. O nosso novo presidente, o primeiro ato que ele fez foi uma oração a Deus. E a Rede Globo teve que engolir aquilo, teve que engolir os evangélicos, sabe? E eu creio, eu declaro em nome de Jesus que o Brasil vai ser um país vitorioso. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que foi feita, não importa quem é que está lá na presidência, não importa se todos gostam, se todos odeiam, não importa, mas o certo, o que foi feito de certo é que buscaram a Deus, como Davi. Irmãos, e quando nós buscamos a Deus, aleluia, toda honra, toda glória ao teu nome, meu Deus. Aleluia. Glorificado seja teu nome, Jesus. Quando nós oramos, as coisas começam a acontecer. Quando nós buscamos ao Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele se inclina. Imaginem o Rei do Universo, aleluia, se inclinando para o seu clamor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou de lá dos altos céus. Nós imaginamos, claro que isso pode não ser real, nós imaginamos um Deus sentado num trono. E você orou, e aqueles homens oraram, e foi transmitido pela Rede Globo, e Deus levantou-se. Vamos imaginar que Deus levantou-se do seu trono. É difícil imaginar um Deus sentado.
porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele age, Ele é ação, Ele é um verbo, né? Mas na nossa imaginação, Ele está sentado no trono, está entronizado. Louvado seja Deus por isso. Esse Deus se levanta e se dobra. Glória a Deus. Só para ouvir a tua oração. Por isso que Deus respondia quando te orava. Você vai arrebentar a boca do balão esse mês. Aí o Senhor se levantava e se inclinava. E abençoava. E respondia gloriosamente. Davi recobrou forças, respirou fundo. Olha, lá no passado, lá no Antigo Testamento, Davi já fazia o que Jesus estava ensinando. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Parece que Davi ouviu isso. Parece, né? Não é possível, mas parece que Davi ouviu Jesus falar. Davi recobrou o ânimo e orou ao Senhor. Senhor, devo ir buscar as nossas esposas, os nossos filhos, o nosso gado? E o Senhor falou, sim, deve ir buscar. E eu vou te dar vitória. E você vai trazer as suas esposas, os seus filhos, o seu gado e os despojos. E vão destruir o inimigo. Aí Davi juntou os seus homens atrás dos amalequitas. Quase a metade dos homens de Davi estavam cansados, que tinham vindo de um lugar distante para tentar se alistar em um exército. E Davi, a gente não está aguentando, tá bom, fiquem aí. Quase a metade ficou no meio do caminho. Com aquele pinguinho de gente, Davi foi e Deus deu vitória. Davi tinha tudo para ser derrotado, mas ele recobrou o ânimo. E que eu e você possamos fazer isso. Não queremos que situações inesperadas aconteçam, mas quando elas acontecerem, que nós possamos nos animar. Saber que tem um Deus que pode, que sabe de todas as coisas. Saber que tem um Deus que cuida de nós, que não há imprevistos para Ele. Só que a gente tem que lembrar, irmãos, só ânimo pode não resolver o problema. Eu posso estar super animado, mas posso estar fora dos caminhos de Deus. Para que valeu o meu ânimo? Estou lembrando aqui da situação dos filhos de Eli, que foram para a guerra e foram derrotados e voltaram da guerra fugidos. E o que a gente faz agora? Aí os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tiveram uma ideia. Já sei, vamos levar a arca para a guerra. Puseram a arca na cabeça e foram embora para a guerra. Aí o povo fez festa. E por acaso os filisteus também, né? Ouviram o povo de Deus fazendo aquele barulho. O povo de Deus, entre aspas, porque de Deus eles já não tinham mais nada. Ouviram aquela alegria, aqueles cantos. E estamos perdidos, perdemos a guerra. Psicologicamente tudo a favor de Israel. E com a arca na cabeça foram para a guerra. E apesar do ânimo que eles estavam, da fé que eles estavam, que seriam vencedores, foram derrotados, porque estavam fora do caminho do Senhor. Então vamos ser animados, mas não vamos nos esquecer de Deus. Jamais podemos nos esquecer do nosso Deus. Vamos nos animar no Senhor, parceria com o Senhor, e vencer as dificuldades, vencer as situações difíceis. É bom que elas não cheguem, mas se elas chegarem, a gente tira de letra, pela nossa confiança em Deus. Eu notei aqui, irmãos, alguns exemplos de superação, através do ânimo, através da fé. Pessoas que não se dobraram em momento algum, mas permaneceram firmes. E Deus ama, Deus se agrada, Deus tem paixão por pessoas que são fiéis. Para mim, o rei das situações inesperadas foi Jó, né? Quase que num vapt-vupt, uma situação atrás da outra, perdeu os filhos, perdeu bens, enfim, ficou pobre e perdeu a saúde, na sequência, mas ele não se fez derrogado.
Eu vou adorar. Claro que isso não está escrito na Bíblia. Nós cantamos isso. Eu vou adorar. Maldize esse teu Deus e morre. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo exemplo, José. José teve situações inesperadíssimas, passou por todas elas e tirou nota 10. E se transformou no segundo homem mais rico do Egito. Caiu no poço, situação inesperada. Sofreu injúria, calúnia da esposa de Potifar, que queria ter um caso com ele. Ele poderia ter tido tranquilamente, mas por ser fiel ele não quis ter, e por causa disso ele ficou mofando literalmente na prisão por 2 anos. Foi esquecido na prisão. Poderia ter reclamado: Senhor, eu fui fiel ali, né? 2 anos de prisão, que Deus é esse? Mas ele foi fiel, ele confiou no Senhor, ele tinha ânimo para resistir a uma situação tão difícil daquela forma. 2 anos de prisão e superou com louvor. Exemplo de superação. O próprio rei Davi que nós citamos, exemplo de superação. E eu coloquei aqui também Jabes. Havia uma situação não inesperada, mas uma situação esperada na vida de Jabes. E o esperado é que ele fosse um fracasso, até por causa do próprio nome, aquele que causa dor à própria mãe. Mas ele superou as dificuldades, o estigma do seu próprio nome, deu a volta por cima, recobrou ânimo. Fiquem com essa palavra em mente: ânimo. Não seja pessimista em momento algum. Procure não ser pessimista. Tente não ser pessimista. Se você está sendo pessimista, clame a Deus, dobre o joelho: Senhor, sabe, você pode se abrir com Deus. Senhor, eu não sou assim, eu não consigo ser animado, eu sou pessimista. E Deus vai mudar isso, o Espírito Santo de Deus vai mudar isso, eu tenho certeza absoluta disso. E já superou as dificuldades do próprio nome. Amém? Amém. Como diz, estou finalizando já, como diz o pastor Rubens, para não dizer que não falei das flores, eu separei aqui algumas mulheres também, que foram vitoriosas, confiando em Deus, animadas. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, foi a primeira delas, que tocou em Jesus, que superou a multidão. Se ela não tivesse ânimo, ela não iria, ela esperaria a morte chegar, infelizmente. Mas não, ela se animou e foi atrás de Jesus e venceu a multidão e tocou no Senhor Jesus e foi curada. Ana, que exemplo que Ana tem para nos dar de superação, de situações complicadas, de vergonha, de humilhação. Esther, a rainha Esther, né? Quem lê o livro de Esther é quase um filme de suspense. Ruth era uma estrangeira, mas ela abalou o coração de Deus. Deus gosta de fidelidade, Deus ama a fidelidade. Como Deus ama a fidelidade. Ela abalou o coração de Deus por uma palavrinha que ela disse. Não foi nem a escolha que ela fez exatamente, mas uma palavra que ela disse mexeu com o coração de Deus. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A gente não imagina o quanto isso mexeu com Deus. Esta fidelidade a um Deus desconhecido, a uma estrangeira fez essa escolha. E Deus se sentiu tão maravilhado com a atitude de Ruth, que colocou ela na genealogia de Jesus Cristo. Glória a Deus. E por último, por associação, né, coloquei Ruth, coloquei Raabe também, que também foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. Casou-se com um israelita,
E se eu não me engano, né, se eu não estou fazendo a conta errada, o filho que eles tiveram foi o marido de Ruth, Boaz. Aí veio essa linhagem, Davi, Jessé, Davi, até o Senhor Jesus Cristo. 2 estrangeiras. Estou preocupado com a hora, mas a situação de Raibe é engraçada. Eu preciso de um tempo, talvez eu, o pastor Rubens, ou o próprio pastor Rafael, ou o Guilherme, que estudamos isso na faculdade, na escola, dizem que Raabe era uma meretriz, mas há evidências de que não era, porque no hebraico o termo usado para Raabe é zoná. Ela era uma mulher zoná, e mulher zoná no hebraico significa uma mulher independente, uma mulher autônoma. No mundo da época patriarcal, mais ou menos quase igual hoje, onde os homens dominam, uma mulher autossuficiente chamava a atenção. Então ela era chamada de mulher zoná. E não que ela fosse uma meretriz, uma prostituta, mas era uma mulher independente, uma mulher autossuficiente, que não precisava de marido para se virar. E há evidências na palavra de Deus de que isso é correto, porque quando ela escondeu os espias, sabe aonde ela escondeu os espias? Eu não me lembro o nome, os molhos, vamos falar de molho, nos molhos, que é um vegetal, uma árvore, nos molhos de linho. E se ela tinha linho na casa dela, ou ela era tecelã, trabalhava por conta própria, era autônoma, era tecelã, ou então ela revendia linho. Então ela não era uma prostituta, podem ter certeza disso. Ela era uma mulher independente. Tá? Então essas mulheres, ela comoveu o coração do nosso Deus, porque ela disse: eu ouvi falar do seu Deus que tem destruído as nações, e eu vou ajudar vocês, os espias, falando para os espias, mas eu quero que vocês ajudem a minha família. Aí ordenaram que ela pusesse um pano vermelho na janela. Ela foi salva, casou-se com um israelita, Boaz foi seu filho. Deus a presenteou por causa dessa escolha que ela fez. Por isso que eu escolho Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Porque Deus presenteia, Deus é galardoador. Por causa dessa escolha que ela fez, Ele presenteou ela. Olha, você vai entrar na genealogia do meu filho amado, do meu filho dileto, Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Gostaria que eu pegasse a guitarra aqui, vamos